Olá, eu sou Daiana Andrade, eu sou psicopedagoga e educadora e eu há mais de 10 anos ajudo estudantes com TDAH e transtornos de aprendizagem a transformarem suas vidas através da educação. Seja muito bem-vinda à Semana Aprender Sem Sofrimento, uma semana em comemoração aos 10 anos da Academic Geek e em comemoração à Semana do TDAH no Brasil. Nós teremos 3 encontros com 3 aulas gravadas que vai ser colocada para você à disposição de uma forma gratuita lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não está nesse grupo, entra lá para você receber o link dessas aulas e o material que a gente possa liberar para você. E ao longo dessas aulas, você vai entender como você pode ajudar o seu filho a estudar sem sofrimento e acabar com as brigas aí na sua casa. Talvez você esteja pensando, Dayana, isso é bom demais para ser verdade. E eu entendo. Se eu não tivesse vivido isso há 10 anos atrás com a minha própria filha em casa e visto a transformação dos alunos da Academic Geek, dos meus mentorandos ao longo desses 10 anos. E ao longo dessa história, foram centenas de famílias que eu vi vendo a sua própria vida transformada através da educação. Antes de te contar como é que isso acontece com as ferramentas corretas, eu quero que você veja uma dessas histórias. Esse ano eu precisei ir atrás de um reforço para minha filha, encontrei a Academia Geek e ali a gente descobriu muitas coisas importantes sobre a forma que a minha filha aprende, né? A forma como ela absorve as informações. Nós descobrimos que ela é uma criança sinestésica. Então, se ela ficar muito presa à leitura, ela vai cansar e ela não vai conseguir absorver. Por isso que muitas coisas nas aulas, na escola, estavam sendo cansativas para ela. Porque tem muito aquela coisa de ficar ali só naquela coisa, de ficar explicando e falando. Então, muitas vezes os pais acham que é frescura, mas não é. Você tem que saber como o seu filho é, como ele aprende. Cada pessoa tem uma forma de aprender. Mas, graças a Deus, eles trabalharam tão bem com ela, aplicando o método de aprendizagem adequado para ela, que a menina deslanchou e graças a Deus passou de ano. Bonita essa história, não é? Mas ela não aconteceu ao acaso. Ela aconteceu por conta de metodologia e estratégia, e é isso que hoje você vai começar a aprender aqui, para você aplicar aí na sua casa. Antes, eu quero te contar como eu cheguei até aqui. Antes de ser educadora e psicopedagoga, eu fui mãe. Eu sou mãe de uma moça de 22 anos, a Luísa, que foi diagnosticada com 8 anos de idade. Naquela época, ela sempre tinha muito dever de casa acumulado para fazer, porque eram os deveres que vinham para casa e eram os deveres que vinham acumulados da sala de aula. E eu queria chegar em casa e ter tempo com ela para a gente se divertir, assistir um filme. Eu queria ter tempo também a mais com meu ex-marido, mas todas as noites terminavam com briga e com guerra lá em casa. Era muito dever, era cansaço, era discussão, era frustração. E o que eu mais queria era que ela pudesse desenvolver a autonomia dela. Só que isso não acontecia. Ela sempre falava que ia, passava o tempo, mas não ia. Eu começava a gritar, eu começava a me estressar. E aí eu acabava descontando tudo em cima dela. E aquilo me deixava muito triste e frustrada comigo mesmo. E aquilo estava também distanciando a minha, meu vínculo com a minha própria filha. E isso era muito sério, porque toda vez que começava a fazer dever de casa, o meu corpo já sentia e eu estava começando a adoecer. Sempre as noites acabavam ou com ela chorando ou com nós dois chorando. Isso era muito triste. E quem é mãe de TDAH sabe exatamente do que eu estou falando. Durante anos, eu acreditei que caso uma pessoa tirasse notas baixas, ela simplesmente precisava estudar mais. E aí aumentava a carga de estudo, a carga de leitura, só que isso não funciona muito bem para as pessoas com TDAH, porque elas simplesmente não conseguem, de uma forma espontânea, aumentar a quantidade de estudos e a quantidade de leitura e a quantidade de exercícios. O problema não é a quantidade. O problema é que ninguém consegue entender como o cérebro do TDAH funciona e que não é a quantidade que vai fazer diferença,
é a estratégia que você utilizar quando estiver estudando com o seu filho ou quando o seu filho estiver estudando sozinho aí na sua casa. Foi aí que tudo mudou. Eu descobri, através de estudos, que a minha filha não precisava necessariamente de aumentar o volume de estudos, ela só precisava estudar de uma maneira correta. E foi isso que deu base para toda a formação da metodologia da Academic Geek. E então, é através desses estudos e através de todas essas experiências que a gente tem os bons resultados que a Academic Geek acumula ao longo desses anos. E é isso que hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você. O que nós veremos hoje? Hoje nós iremos ver como o cérebro aprende, como o TDAH interfere nos processos de aprendizagem, o papel das funções executivas e por que a memória, a motivação e a emoção fazem tanta diferença. Então vamos lá? Como nós aprendemos? Cada cérebro aprende de uma forma diferente. Tem pessoas que têm um estilo mais visual, que são as pessoas que normalmente usam imagens, mapas mentais, canetas coloridas, para se organizar e para entender algo que ele esteja aprendendo. Eu sou extremamente visual. Tem pessoas que são mais auditivas, que gostam da explicação em voz alta, tem pessoas que gostam de histórias, de discussões, que são boas e gostam do diálogo para aprender. Tem pessoas que aprendem melhor fazendo algo, colocando a mão na massa, experimentando, experienciando. Tem pessoas que gostam de aprender melhor se movimentando. Tem pessoas que preferem pausas, estuda um pouquinho, depois vai para uma outra pausa para poder ajudar o cérebro. Tem pessoas que são por repetição, tem pessoas que precisam de apoio visual. Então, assim, vejam que são uma série de ferramentas, de estruturas diferentes de cérebro que aprende de forma diferente. O problema é que boa parte das escolas elas só ensinam o conteúdo e não ensinam como aprender do jeito correto. E não existe um jeito certo, existe um jeito que funciona para cada cérebro. E o que, que isso tem a ver com TDAH? Tá? E TDAH, que fique claro, não é falta de inteligência. É uma diferença de funcionamento cerebral. E aí eu preciso trazer para vocês o que, que é o TDAH. O TDAH é um transtorno, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neurobiológico, vai guardando essas palavras, de causa genética, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Transtorno neurobiológico significa que acontece no cérebro, tem a ver com as funções neurológicas. Causa genética, normalmente, ou vem de pais ou de avós. É difícil, às vezes, diagnosticar a origem genética, porque há anos, durante muitos anos, mal se falava de TDAH. Vamos supor que a pessoa que tivesse o TDAH fosse algum avô ou algum bisavô. Provavelmente foi uma pessoa que não foi diagnosticada. Então, mas com certeza veio de origem genética. Aparece na infância, ou seja, a pessoa ela não adquire TDAH porque ela ficou frustrada na vida ou porque está passando por algum problema emocional. Vem na infância e frequentemente acompanha o indivíduo para toda a vida, ou seja, não tem cura. A gente tem ferramentas e estratégias que minimizam os impactos do transtorno na vida da pessoa. Porém, ela não tem cura. Só que com as estratégias corretas e as intervenções corretas, e o TDAH ele exige diversos tipos de intervenções, o adulto ele consegue ter uma vida tranquila e funcional, certo? E aí eu preciso falar o que, que é a atenção. A gente falou do que é o transtorno do déficit de atenção, mas o que, que é essa atenção que a gente tanto fala, né? Imagina que você está aqui me ouvindo nesse momento e você está recebendo estímulos visuais, você está vendo o que está acontecendo no ambiente, você está sentindo o cheiro do ambiente, você está ouvindo o vizinho, você está ouvindo um passarinho cantando, um cachorro latindo, alguma coisa. Você está sentindo um gosto na sua boca, que pode ser um sabor da sua saliva ou um café que você tenha acabado de tomar. Você está sentindo
o toque da roupa no seu corpo, você está sentindo o frio ou o calor nesse momento, você está sentindo o seu pé nesse momento lá no seu sapato, no seu tênis. Então, isso tudo está acontecendo nesse exato momento, isso está sendo captado pelo seu cérebro. O que a atenção faz? Ela filtra essa informação, todas essas informações que estão acontecendo e está focada nesse momento no que eu estou falando com você. Isso tudo está acontecendo nesse exato momento, mas é a atenção que faz esse filtro nessas informações, certo? Ou seja, o déficit de atenção é uma falha neste filtro. E não é que a pessoa. E esse nome, inclusive, talvez não seja um nome mais adequado, né? E não é que a pessoa não tenha atenção, muito pelo contrário, ela tem uma atenção desregulada, certo? Logo, a atenção, ela é a responsável por filtrar, como eu falei, essas informações vindas dos órgãos sensoriais que interessam. A atenção, ela é como se fosse o fermento, um catalisador para todas as funções mentais. O que é função mental? Vamos pensar no nosso sistema cognitivo. Para a gente aprender algo, a gente precisa de memória, a gente precisa de coordenação motora, a gente precisa de linguagem, a gente precisa de raciocínio lógico, matemático. Imagina que eu vou fazer um bolo. E aí eu coloco, vamos supor que a memória seja a farinha, que o leite seja a coordenação motora, que os ovos sejam a linguagem, que o raciocínio lógico seja, por exemplo, a manteiga. E aí, o fermento catalisador, o que faz crescer, o que faz com que essas funções elas realmente funcionem de uma forma adequada, é a atenção. Ou seja, eu até consigo fazer um bolo com farinha, com leite, com ovos, mas se eu não tiver, por exemplo, o fermento, o que acontece com esse bolo? Ele sola. Você já teve aí na sua casa um bolo que você colocou, não esqueceu de colocar, por exemplo, o fermento e ele solou? É mais ou menos isso que acontece com o processo da função cognitiva. Simplesmente a gente até tem esses processos, a gente tem até desenvolvido o sistema cognitivo, a aprendizagem, porém ela fica prejudicada, certo? E aí eu preciso dar destaque também para outras funções, e eu vou começar falando da função executiva, que ela é muito importante. E os estudos indicam que os sintomas de hiperatividade e impulsividade também está ligada a uma falha no lobo frontal, que é responsável por essas funções executivas. E o que seria essas funções executivas? O próprio nome, ele já dá uma pista. Imagina as funções de uma dona de casa. Se você não é dona de casa, por você delegar, mas você entende o que é uma função de uma pessoa que é dona de casa. E você pode estender, inclusive, para uma função, se você trabalhar fora, no mundo corporativo. Mas vamos nos atentar aqui às funções executivas de uma dona de casa. O que uma dona de casa faz? Ela gerencia o lar, ela administra o controle do orçamento, o pagamento das contas, normalmente. Ela organiza a casa, ela planeja o alimento, ou ela cozinha, ela faz o planejamento das compras, ou ela delega para que isso seja feito, ela cuida da família, ela cuida da educação, do bem-estar, ou seja, ela é uma gestora, ela é uma organizadora, ela é uma planejadora, é uma função executiva. E aí, trazendo isso para a realidade do cérebro, o que essa função executiva ela faz? Ela justamente faz a mesma coisa, ela é responsável pelo planejamento, ela é responsável pela meta, ela é responsável pelo pensamento de longo prazo. Vamos supor, da mãe, ela tem que lembrar do que a criança vai comer e o que ela vai jantar. Ela monitora o comportamento, a habilidade de detectar erros, o adiamento das gratificações. Então, as funções executivas, ela é extremamente importante. E quando essas funções, elas não funcionam muito bem, a gente tem déficit das funções executivas, a gente tem impulsividade, a gente tem desorganização, porque não sabe por onde começar, o que priorizar, a falta de persistência naquilo que está sendo feito, dificuldade para se organizar, para iniciar e se manter fazendo aquela tarefa por mais tempo, a gestão e a organização do tempo, certo? Então, vocês vejam que não é somente estar desatento, é estar desatento por conta do déficit de atenção, mas vocês vejam a importância do déficit das funções executivas.
Além das funções executivas, a gente tem também mais outros processos envolvidos na aprendizagem. A gente tem, por exemplo, a memória de trabalho. A memória de trabalho é a memória como se fosse uma mesa de apoio para algo que você precisa fazer. Vamos supor que você vai fazer um cálculo matemático. Você vai olhar lá na tabuada e vai lembrar que você precisa recuperar alguma informação na tabuada de vezes. Vamos supor que você vai fazer o cálculo de 9 dividido por 3. Você vai pegar esse cálculo e vai deixar lá na mesa de apoio, enquanto você vai andar até o arquivo lá no cérebro e vai identificar dentro da tabuada do 3 qual é o número que multiplicado por 3 dá 9 ou menor do que 9 para poder voltar naquele cálculo. Isso tudo está acontecendo no seu cérebro numa velocidade muito rápida. E aí o que acontece? Quando você tem essa mesa desorganizada ou quando essa mesa é falha, você até consegue buscar essa informação, mas você esquece, por exemplo, o que estava fazendo. Passou um outro pensamento, ele lembrou que tinha que fazer uma outra atividade, ele lembrou que a mãe ia buscar na escola X hora e ele estava atrasado. Aquela informação que estava na mesa, ela acabou sendo perdida ou ficou prejudicada. Isso acontece também, por exemplo, quando eles estão lendo um texto, chega no final da página, você pergunta o que ele leu, ele não sabe. Entende? Ele não consegue se lembrar. Por quê? Porque a memória, que essa memória de apoio, ela é falha. Então, muitas das vezes, não é que o seu filho não prestou atenção, ele até prestou atenção, mas ele teve dificuldade de manter a informação suficiente para que ela possa ser utilizada novamente. Entendeu? Um outro processo é a motivação. O cérebro, ele aprende melhor porque quando ele sabe para que aquilo vai ser utilizado, existe um sentido para aquele aprendizado e quando existe recompensa. Se você não tem recompensa, se a criança não vê sentido sobre aquilo que ele está aprendendo, provavelmente aquilo vai ser deletado ou não vai ser, a pessoa não vai conseguir prestar atenção. E no TDAH existe a falha num neurotransmissor chamado dopamina, que é responsável, inclusive, pela motivação. E aí, por isso que vem aquelas falas que vem, daqui a pouco eu faço, só mais 5 minutos. Eu não quero, tá chato. Isso não significa que ele não tenha vontade de aprender. Isso significa que é um cérebro que tenha mais dificuldade de iniciar uma tarefa que ele não vê sentido, que ele não se motiva para fazer e de adiar uma recompensa imediata. Porque estudar é muitas das vezes repetitivo, estudar não traz desafio, não traz vontade de se manter, porque é algo que para eles não tem sentido. Então, a motivação também faz parte do processo de aprendizagem e para o TDAH isso acaba sendo prejudicado. E o cérebro também, para aprender, ele precisa da emoção. Para uma pessoa conseguir aprender, o cérebro ela precisa se sentir seguro, tá? Então, imagina uma criança que está o tempo todo escutando que ele é desatento, que ele não presta atenção em nada, que ele é desastrado. Ele começa a ver os outros colegas avançando e ele demora, ele precisa de mais tempo para poder fazer prova, para fazer atividade, ele acumula muita coisa de sala de aula e acumula dever de casa. Imagina uma criança vivendo tudo isso. O tempo que ela gasta tentando regular as emoções, porque mexeu com a autoestima dela, de toda essa energia para poder regular as emoções, para conseguir se focar, para conseguir se concentrar, acaba sendo tirada desses outros processos cognitivos. Ao invés de eu focar na memória de trabalho, na motivação, nas funções executivas, de organização, de planejamento, o meu foco está em regular as emoções. O meu cérebro entra num estado de sobrevivência. E por esse motivo eu não consigo essa criança, essa pessoa, ela não consegue se concentrar no conteúdo. É por isso que vem o deu branco, ele até sabe o conteúdo, mas ele não consegue te explicar.
ele dá branco na hora da prova, ou ele não consegue te dizer o que ele viu na sala de aula no dia, na aula, o que ele estudou na aula no dia, entende? Então, a grande conclusão é que para a pessoa aprender, ela precisa ter bem desenvolvida a atenção, ela precisa ter bem desenvolvidas as funções executivas, a memória de trabalho, a motivação e a emoção. E esses processos são os processos envolvidos na aprendizagem. Não significa que seu filho não seja inteligente, muito pelo contrário. Quando ele tem algo que ele goste, ele entra num estado de hiperfoco. Por quê? Porque exatamente foram estimuladas essas áreas. E a grande chave, inclusive, está em você utilizar as estratégias e as ferramentas corretas para estimular esses processos. E é isso que a gente vai ver na aula de amanhã. Amanhã a gente vai ver como as estratégias funcionam melhor para o TDAH e quais são essas estratégias. Por que estudar mais não significa necessariamente aprender mais e os principais erros na hora de estudar. Então, eu quero te propor uma preparação para a aula 2. Eu queria que agora, durante os estudos do seu filho, você tente perceber o que faz ele perder a atenção. Em que momento ele desanima? Depois de quanto tempo você acha que ele desanima? Ele até começa depois de você chamar, mas depois de quanto tempo ele desanima? O que mais desperta interesse nele quando ele está estudando? Na hora que ele está estudando, que tipo de estudo que desperta mais interesse nele? Quais são as tarefas que ele aprende com mais facilidade? Que você tem mais facilidade de fazer com ele? Quais são as provas, os conteúdos que ele aprende com mais facilidade? Eu queria que você anotasse essas informações, porque elas vão ser muito importantes para a nossa aula 2. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver interesse, você pode rever essa aula novamente, porque tem um conteúdo muito rico aqui. E eu te espero então amanhã na nossa próxima aula.